Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo dando chapéu espetacular no Vasco. Dois jogadores importantes do Mengão podem virar desfalques para o jogo contra o Bragantino. Flamengo recebe notícia animadora sobre o futuro de Marcos Leonardo. River Plate muda de postura sobre negociação de De La Cruz com o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O início do trabalho do Tite no Flamengo, de uma forma geral, é positivo, porque o time soma 4 vitórias, 1 empate e 2 derrotas em 7 partidas. No entanto, nas 3 vezes em que o Flamengo não venceu, vacilou depois do intervalo. Somando todo o campeonato brasileiro, o Flamengo perdeu 8 pontos na comparação dos resultados do primeiro tempo com o do segundo tempo. Ou seja, se o Flamengo tivesse consolidado os resultados do primeiro tempo, nos casos desses 8 pontos desperdiçados, ele seria o líder do Campeonato Brasileiro, porque o atual líder Palmeiras tem 62 pontos e o Flamengo estaria com 65 pontos e com um jogo a menos. Jogos em que o time perdeu pontos no segundo tempo. Vamos dar uma olhada. Atlético Paranaense 2-1, o Flamengo estava 1-1 no primeiro tempo, perdeu. Cuiabá perdeu de 3-0, estava 0-0 no primeiro tempo. O Grêmio perdeu de 3-2, primeiro tempo estava 1-0 o Flamengo. O outro aí, o Santos, perdeu também de 2-1, primeiro tempo estava 1-1. Outro, Flamengo e Fluminense, primeiro tempo estava 1-0 o Flamengo. Dos 5 jogos em que o Flamengo vacilou, 2 eram sob a direção do Jorge Sampaoli. Na 4ª rodada, o Flamengo saiu na frente do Atlético Paranaense, mas levou um empate ainda no primeiro tempo. E na etapa final, os paranaenses viraram o jogo. Diante do Cuiabá, a primeira metade do duelo aí do jogo, né? Acabou em 0-0, mas os matogrossenses levaram a melhor na partida, fazendo 3-0. Com o Tite, o caso mais recente foi diante do Fluminense. Após grande primeiro tempo, o Flamengo fez 1-0 antes do intervalo. No entanto, a equipe caiu muito de rendimento na etapa final e o jogo acabou em 1-1. Ainda com o Gaúcho, o Flamengo saiu na frente de Santos e Grêmio, levou as viradas, não conseguiu sair com os 3 pontos. É preciso mais atenção no segundo tempo. Tem que estar havendo alguma coisa, tem que se consertar isso aí, ô Tite. O ex-jogador Edmundo, o animal, trouxe uma informação que reflete muito bem a diferença entre o Flamengo e o Vasco na atualidade. De acordo com o comentarista, a PixBet vai ser a patrocinadora master do Flamengo em 2024, pagando muita grana ao clube. Segundo a apuração do ex-jogador, a empresa vai desembolsar 5 vezes mais do que paga ao Vasco da Gama para estampar a sua marca no manto sagrado do Flamengo. É um cenário totalmente diferente que essa dupla carioca se encontra no momento, né? O Flamengo já está planejando 2024 para ser um ano muito vitorioso no comando lá do nosso técnico Tite. Aí o Edmundo falou, aspas, o patrocinador do Vasco, que é a PixBet, será o patrocinador master do Flamengo, pagando 5 vezes mais que paga hoje para o Vasco. Então, o que eu quero dizer com isso? Se o Vasco permanecer na primeira divisão, vai ter que ir ao mercado procurar um outro patrocinador master, porque a PixBet já era. O Flamengo pode ter 2 desfalques de última hora hoje, porque o Bruno Henrique e o Gerson vão ser julgados pelo STJD, que é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. A decisão dos casos vai acontecer hoje às 10 horas da manhã, horário de Brasília, quando os jogadores vão ter as expulsões contra o Santos analisadas. O jogo aconteceu no dia 1º de novembro no estádio Mané Garrincha e, além disso, o próprio clube vai ter uma avaliação por conta da reação agressiva da torcida. O Bruno Henrique ele foi expulso na reta final do jogo, quando o Santos já estava vencendo por 2-1. E de acordo com o árbitro lá, o nosso querido Rafael Klein, o atacante teria dito, você é um M, a pena é de suspensão de 1 a 6 jogos. Ou seja, caso ocorra a punição máxima, o Bruno Henrique está fora das rodadas decisivas do Brasileirão. Já o Gerson recebeu o vermelho por suposta cotovelada
registrada por Klein também como praticar agressão física durante a partida, prova ou equivalente. Se condenado, o Coringa vai pegar de 4 a 12 partidas e também tem chances de desfalcar o Flamengo no restante do Brasileirão. Além do Bruno Henrique e do Gerson, o Flamengo também vai ser julgado nessa terça-feira. O clube ele foi condenado no artigo 206 por atrasar o início ou a volta do intervalo e no artigo 213 por deixar de tomar providências capazes de prevenir e reprimir o lançamento de objetos no gramado. O rubro-negro pode, como pena máxima, ter que pagar R$100 mil e até pode perder 10 mandos de campo. Olha aí. Para esse jogo do Maracanã, o Bragantino bateu o martelo e decidiu que não vai pagar a multa para escalar o Matheus Gonçalves, de 18 anos, para jogar contra o Flamengo. Cedido aí pelo Mengão por empréstimo, ao Red Bull Bragantino, o Matheus Gonçalves ele só poderia jogar se o adversário pagasse uma multa de R$2 milhões. O time paulista não vai desembolsar essa quantia para ter o jogador na partida pelo Brasileirão. A decisão ela foi tomada porque, apesar de estar se destacando durante os jogos do Massa Bruta, o jovem meia é considerado reserva na equipe do Pedro Caixinha. E, desse modo, o clube de Bragança Paulista decidiu que não vai relacionar o garoto do Ninho para esse jogo. O contrato de empréstimo do Matheus Gonçalves com o Bragantino é válido até o final de 2023. O meia vai voltar em janeiro do próximo ano, já que possui vínculo com o Flamengo até 2027. Pelo time paulista, o jovem soma 11 jogos, sendo 4 como titular, 480 minutos em campo, mas ainda não marcou gol, mas já deu uma assistência. Antes de seguir para o interior de São Paulo, no entanto, o Matheus Gonçalves somava 16 partidas pelo profissional do Flamengo com 2 gols. Em uma coletiva de imprensa, o então treinador Jorge Sampaoli declarou que a decisão de emprestar o jogador não foi sua, e sim da diretoria do Flamengo. Maravilha, se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, vamos lá, me dá essa moral, vou ficar muito contente com você. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Simples assim, muito obrigado. Flamengo recebe notícia animadora sobre o futuro de Marcos Leonardo. O Flamengo tem observado a situação do Marcos Leonardo para a próxima temporada. Ainda não foi feita nenhuma proposta oficial pelo clube, mas a diretoria tem o jovem como um dos nomes que está no seu radar muito forte. Existe o entendimento de que o clube conseguiria pagar os valores que o Santos pede pelo jogador, que seria pouco menos de R$100 milhões, e ainda conseguir revendê-lo num futuro próximo. Apesar disso, um dos principais problemas seria os concorrentes, sendo os europeus os poderosos, como foram falados anteriormente, de Arsenal, Manchester United e o Real Madrid. Mas a informação animadora para o mais querido é que não existe nenhuma procura mais forte dessas equipes, sendo apenas uma consulta, conforme trouxe o jornalista Thiago Fernandes, do portal Gol. Aspas, não houve contato do Arsenal e do Manchester United pelo Marcos Leonardo. Como foi publicado na Inglaterra, todas as partes negam o interesse da dupla britânica. O Thiago Fernandes ainda disse que somente o Newcastle da Inglaterra e a Roma da Itália seguem interessados, e o Real Madrid fez apenas uma consulta, tendo menos concorrentes ainda para o Flamengo. Isso é uma notícia muito boa. A Roma e o Newcastle não são as principais equipes da Europa, o que poderia ajudar o Flamengo a convencer o jogador a aceitar o projeto de vir para o Mengão. Aí eu te pergunto, você acha que o Marcos Leonardo cairia bem no ataque do Flamengo? Coloca aí. River Plate muda postura sobre negociação do De La Cruz com o Flamengo. O Flamengo tem acerto encaminhado com o Nicolás De La Cruz, do River Plate, da Argentina, mas falta o Mengão entrar em acordo com o time argentino para efetuar a contratação do jogador. Primeiramente, o clube de Buenos Aires só topava a venda com pagamento à vista. No entanto, agora já aceita discutir o parcelamento dessa multa rescisória. De acordo com o portal do país vizinho, o TIC Sports, o River Plate entende que dificilmente vai recusar uma proposta de US$ 16 milhões, 77,6 milhões.
Além disso, segundo o site, caso a oferta do Flamengo alcance os valores desejados pelos argentinos, hoje existe a possibilidade de negociar também a forma de pagamento. Ainda de acordo com a publicação argentina, o De La Cruz já deixou claro para a diretoria do River Plate que deseja sim se transferir para o Flamengo. Afinal, o jogador entende que já cumpriu a sua missão em Buenos Aires, depois de mais de 6 anos de clube. A negociação quase teve um final feliz no meio desse ano, mas por conta da disputa da Libertadores, os argentinos não toparam reforçar um rival direto pelo título. O De La Cruz tem contrato com o River Plate até dezembro de 2025, mas o clube possui apenas 50% do passe do uruguaio. Diriam que era 30%, agora é 50%. A outra metade, porém, é do Liverpool do Uruguai, que não pretende atrapalhar a negociação do meia com o Flamengo. Inclusive, De La Cruz já está procurando casa e colégio para os seus filhos aqui no Rio de Janeiro. Aí eu te pergunto, tá animado com a contratação do De La Cruz? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e principalmente de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai nos ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado de coração e pra cima deles, Mengão!